Olá, seja muito bem-vindo ao segundo vídeo dessa semana com conselhos importantes para nossa vida. Se você está pegando esse vídeo, é o primeiro da semana, eu já gravei um vídeo na segunda-feira falando sobre alguns conselhos que eu acabei dando a uma amiga quando ela completou 15 anos. E hoje eu vou trazer os 3 últimos conselhos que foram ditos para ela no dia em que ela completou este momento, 15 anos, que é um momento tão importante da vida. Então, vamos aos 3 de hoje. Mas antes eu quero te falar o seguinte: na sexta-feira eu vou postar um vídeo. É um vídeo de comemoração do meu aniversário, que é 30 coisas que aprendi com a vida, porque eu estou completando 30 anos, então eu já quero te convidar para você assistir esse vídeo na sexta-feira e também te convidar para você assistir a parte 1 desse vídeo que você está vendo agora, tá bom? Mas muito bem, então vamos para a segunda parte do vídeo. Então o primeiro conselho desse vídeo é cuidado com as promessas. Gente, promessa é uma coisa séria. Sabe? Eu vejo assim pelas crianças, as crianças valorizam muito as promessas que você faz. Se você tem filhos, você vai perceber que se você prometeu, ai, se você não cumprir, sabe? E pensando sobre essa questão de promessas, a gente pode avaliar por 2 perspectivas. Mas antes, é importante que a gente saiba o seguinte: toda vez que você promete algo para alguém, você está criando com essa pessoa um laço feito por meio da expectativa. Então, se você prometeu algo para uma mulher, para um homem, para um filho, para um amigo, para a mãe, para o pai, para alguém, ou até para você mesmo, sabe? Você cria laço. E aí, dentro disso, é importante você a gente parar para pensar pela promessa por duas áreas, assim. Primeiro, se você promete e não cumpre, você está ferindo aquele que confiou em ti e você não cumpriu aquilo que você prometeu. Eu vejo isso no consultório quando chegam os casais. Em relação ao casamento, muitas vezes há reclamação de um ou de outro lado, se sentindo enganado pela forma como as promessas foram feitas na época de namoro e essas promessas não foram cumpridas depois no período de casamento. Então, quando você promete alguma coisa para alguém, você tem que ter cuidado de prometer aquilo que você possa cumprir. Porque se você não puder cumprir aquilo que você está prometendo, você está causando naquela pessoa decepção. E algumas decepções, elas nos machucam muito. Então é preciso ter cuidado olhando por essa perspectiva. E também cuidado pela outra perspectiva. Quando você promete algo para alguém, você está se prendendo a essa pessoa. Já parou para pensar? Porque essa pessoa vai te cobrar de volta a promessa que você fez a ela. Então, cuidado, porque muitas vezes quando você promete alguma coisa para alguém, depois você não consegue sair daquilo que você acabou prometendo. Então é muito importante que a gente tenha essa atenção, porque muitas pessoas, gente, entram às vezes em relacionamentos que dão problema ou tomam algumas atitudes que vão ser problemáticas porque já fizeram a promessa e agora não conseguem se livrar desse pacto feito por meio da promessa. Então, cuidado para que você continue sendo uma pessoa livre. Cuidado com as coisas que você promete. Na verdade, eu não sei se nós, seres humanos, temos essa condição de ficarmos prometendo coisas. Porque nós, naturalmente, não somos bons cumpridores de promessas. Nós, naturalmente, agimos de uma forma errada em relação às promessas. E sabe que a Bíblia fala pra gente que o nosso coração é enganoso e ele é corrupto. Então, alguém que tem um coração enganoso e corrupto não tem, assim, tanta condição, até mesmo moral, de cumprir as promessas que faz. Então, cuidado com aquilo que você promete. Cuidado para que você não acabe se amarrando a um problema e também cuidado para que você não acabe causando problemas para os outros por meio de frustrações e de decepções. Um outro conselho que quero colocar nesse vídeo, assim como foi dito no aniversário da minha amiga, lembre-se dos teus pais, e aqui não importa a tua idade. Teus pais, teus melhores amigos. Talvez você pense assim: Fran, não tem mais como meus pais serem os meus melhores amigos porque eles já faleceram. Então lembra das coisas que eles fizeram, da contribuição que eles te deram. E os pais, eu acompanho muitas famílias e eu vejo assim o resultado da ação de muitos pais na vida dos adultos hoje. E muitos pais erraram, sabe, gente? Erraram mesmo. Mas assim, foram às vezes muito exigentes, às vezes muito severos. Mas esses erros que eles cometeram em nenhum momento foi com a intenção de prejudicar os filhos. Então a primeira coisa importante, que eu trabalho muito com os clientes, enfim, que chegam na terapia, e falo isso pra ti também: carregar mágoa de um pai, carregar mágoa de uma mãe é algo extremamente destrutivo para nossa vida.
Eu acho que entre as pessoas que nós carregamos mágoa, a mais difícil de se superar e de se lidar é quando nós temos mágoas em relação aos nossos pais. Então, um passo importante até para que você seja feliz, te liberta disso, sabe? Perdoa as coisas que os pais fizeram, entenda, talvez te coloca na perspectiva deles, talvez se você estivesse na mesma ação, na mesma situação que eles, talvez no mesmo momento em que eles viveram, você teria agido da mesma forma. Lembre-se que eles também são resultado da educação dos pais deles. Então, quando a gente começa a ter essa visão e começa a pensar desse jeito em relação aos nossos pais, a gente consegue ter uma visão mais ampliada em relação ao nosso relacionamento com eles. Então, há um primeiro passo importante, e seja disposto a perdoar os pais. Tem um texto do William Shakespeare que eu gosto bastante, e lá no meio do texto ele fala assim, que nós temos muito mais dos nossos pais do que nós imaginamos. Então, você é resultado não só em questão física, mas em questão emocional, em questão de valores, de princípios, ética, enfim, daquilo que os teus pais acabaram de alguma forma contribuindo contigo. Então, nós temos muito mais deles do que nós imaginamos. E às vezes a gente precisa aprender a perdoá-los, às vezes a gente precisa aprender a conviver com eles. Então, lembre-se disso, sabe? Os teus pais, eles são os teus melhores amigos. Se você está falando agora com um adolescente que não curte muito os pais, mas deixa eu te contar, os teus pais, eles vão ser sempre os teus melhores amigos. E por mais que eles pareçam distantes, pareçam que não te entendem, quem sabe se você der uma chance para eles e permitir que eles façam parte da tua vida e você se permitir fazer parte da vida deles também, você vai ver, você vai perceber que a companhia deles é importante e é benéfica. E se você já é adulto e tem os teus pais ainda vivos contigo, talvez se você mora longe, lembra de dar uma ligadinha. Se você mora distante, assim, lembra de visitar. Não deixa perder esse contato, sabe? Porque é muito importante esse laço com os nossos pais. E aqui esse conselho eu deixo para vocês, porque eu vejo no meu dia a dia a consequência nas pessoas de um relacionamento deficiente com os pais. Então é muito importante que você, se você quer ser feliz, tenha cuidado, aprenda a amar, aprenda a respeitar, aprenda a ser tolerante, sabe? Aprenda a ser tolerante. Eu vejo assim, eu também tenho pais, gente, e você acha que às vezes eles são complicados, às vezes eles, mas eu também sou, eu sei, mas eu fico pensando assim, eu vejo, por exemplo, a minha mãe, né? A minha mãe é uma figura, mas às vezes, né? Mas eu penso assim, nossa, ela é sempre tão cuidadosa com a família, e eu lembro, ela foi tão paciente, assim, quando eu era pequena, ao trocar minhas fraldas, ao me ensinar a caminhar, ao falar comigo, me ensinar a falar, ao me incentivar a muitas coisas. Tem os defeitos? Tem, mas tem tantas qualidades que superam os defeitos. Então, se você parar para pensar, os teus pais, eles são gente boa, eles são gente boa. E aí tem uma música que diz assim, você diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa os seus pais por tudo, isso é um absurdo. Então, quem sabe se nós dermos essa chance, né, esse espaço para os nossos pais. E às vezes tudo que eles querem é uma chance de fazer parte da nossa vida. É uma chance de poder nos amar, mesmo depois que a gente cresceu, mesmo depois que nós temos a nossa casa, a nossa vida, nossos filhos, nosso marido, nossa esposa, eles querem ainda assim fazer parte. Então, ame seus pais. E o último conselho desta série de 2 vídeos, se você não viu o vídeo anterior, vai lá, assiste a parte 1 desse vídeo. Mas agora, para encerrar assim, os 6 conselhos, 3 no outro vídeo, 3 nesse, dedique a tua vida a Deus. Gente, eu tenho pensado sobre esse assunto nos últimos tempos, sabe? Ainda quero gravar um vídeo sobre isso. Estou preparando até um sermão sobre isso, sobre essa questão do nosso relacionamento com Deus, sobre essa questão de entregar a nossa vida a Deus. Mas o que eu posso te adiantar sobre esse assunto? No nosso relacionamento com Deus, às vezes a gente cria algumas expectativas. E na verdade não é que a gente cria expectativas, a gente cria com Deus um contrato. Então Deus, se eu fizer assim, o Senhor faz assim. Aí você quer assinar o contrato e você quer que Deus assine o contrato também. Só que Deus, ele não é assim. Ele não é assim. E às vezes muito da nossa frustração do nosso relacionamento com Deus é justamente essa. A gente quer fazer um contrato com Deus. E Deus, ele não quer um contrato. Deus, ele quer que você, de livre e espontânea vontade, você dedique-se a Ele.
Talvez você possa pensar assim, Fran, mas eu faço tudo aquilo que Deus me pediu e parece que Deus não me retribui. Deus é assim, gente, Ele é assim, mas não é porque Ele é mau. Ele é assim porque Ele sabe das coisas, Ele sabe do futuro. E aqui não é a conversa de alguém que está tentando defender Deus e tal, é a conversa de alguém que tem sérios questionamentos com Deus em relação a isso. E Deus tem sido tão generoso ao me explicar algumas coisas sobre Ele. E o meu pai até hoje, ele fez um comentário interessante, nós estávamos conversando justamente sobre esse assunto de relacionamento com Deus, e ele citou uma frase do meu avô. Meu avô, para quem não sabe, meu avô ele sofreu por 11 anos com um problema de câncer e tal, ele tinha câncer de próstata, ele acabou falecendo por conta disso, mas meu pai me comentou que já ali uns 6 meses antes de morrer, mais ou menos, ele percebeu meu avô triste, cabisbaixo e tal, e ele perguntou pro meu avô se ele estava querendo desistir, se ele tinha desacreditado de Deus e como é que ele estava e tal. E o meu avô, gente, já em face da morte, já nos últimos meses ali de vida, ele disse assim, não, filho, jamais, porque meu avô comentou que ele tinha a sensação de que ele tinha feito a escolha certa, de que ele tinha vivido do jeito certo, como Deus tinha pedido, porque mesmo que não existisse Deus, disse meu avô, mesmo que não existisse vida eterna, mesmo que não existisse céu, mesmo que não existissem essas coisas, o fato de ter vivido dentro do conselho que Deus deu seria melhor. E aí ele encerrou falando as palavras que está lá no livro de João, Jesus, né, pergunta para os discípulos, olha, vocês vão me deixar também? E aí Pedro fala, Senhor, para quem iremos? E aí meu avô disse para o meu pai, eu não tenho para onde ir, então eu não desacredito de Deus. Eu acredito que eu fiz a escolha certa. E às vezes, gente, se relacionar com Deus é você entender isso. Que por mais que você não veja, parece que Ele não está agindo como você gostaria que Ele agisse. Ele não está te retribuindo como você esperava que Ele te retribuísse, porque você está fazendo as coisas direito. E Ele não está te devolvendo como você gostaria que Ele te devolvesse. Calma, te acalma. Tá tudo sob controle, tá tudo certo. E fica sabendo que se tu acha difícil, angustiante, às vezes viver esse relacionamento com Deus, fica sabendo que viver sem Ele é muito pior, porque a gente não tem para onde ir. Então, eu encerro esse vídeo, esse segundo vídeo, te falando que a melhor coisa que você vai fazer na tua vida é viver o plano de Deus. A melhor coisa que tu vai decidir na tua vida é abrir mão dos teus desejos, dos teus egoísmos, para que você consiga entrar no plano estabelecido por Deus. E olha, eu sei que não é fácil, porque eu vou te falar, essa é uma das minhas lutas. Essa é uma das minhas lutas. Mas eu tô lutando. Eu tô lutando e tô entrando nessa compreensão, assim, de que a gente não tem para onde ir se não for para Jesus. E é de verdade mesmo, a gente não tem. É só Ele que dá paz, Ele que dá descanso, Ele que dá tudo. Então, fica na boa, como dizem meus alunos, fica suave, dizem meus alunos, que no final vai dar tudo certo, se você entrar no plano estabelecido por Deus. Coloca a tua vida nas mãos de Deus e você vai ser muito mais feliz. Obedece a Deus, faz o que Ele pede, não briga com Ele, porque pensa, quem somos nós para brigarmos com Deus? Que condição temos nós de vencermos a Deus? Não há condição, sabe? Não há. E aí você não tem para onde ir se você não for para os braços de Cristo. Então, que eu e você hoje possamos decidir que a nossa vida irá pertencer 100% ao nosso Criador. Um grande beijo para você. E nós nos vemos no próximo vídeo, que é essa semana, 30 coisas que eu aprendi sobre a vida em comemoração ao meu aniversário de 30 anos. Um grande abraço, tá bom? Nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!